direto do Empório Terra Ecológica, e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre alergias, intolerância, a diferença e a dor do crescimento que algumas crianças apresentam. O que tudo isso tem a ver? Bom, vamos lá. É um tema bastante comum aqui na loja, recebo frequentemente pessoas que já vêm com o diagnóstico. Olha, eu estou com alergia ao glúten, alergia à caseína, que são proteínas. Eu tenho intolerância à lactose, e às vezes ocorre aí uma confusão, a pessoa fala, eu tenho alergia à lactose, né? Então vamos entender. Bom, quando nós falamos em alergia, existem dois tipos: alergia imediata, que é aquela que você come um alimento e num dado momento o corpo não reconhece mais aquela proteína, então você pode manifestar em qualquer época da sua vida, né? A alergia. Então, normalmente é a dificuldade em digerir proteínas. Quando nós falamos alergia, está envolvido proteínas. Então, pode ser a proteína do trigo, que é o glúten, a proteína do leite, que é a caseína, e envolve o sistema imunológico. Se for imediata, você vai ter ali o envolvimento do IgE, né? Você pode até medir isso em exames. Já a alergia tardia, aquela que pode ocorrer até 21 dias após a ingestão daquele alimento, é mediada pelo IgG, né? Então, sempre a reação pode ser imediata ou tardia. Essas são as alergias e tem a ação do sistema imunológico que vai liberar ali citocinas pró-inflamatórias para poder recuperar aquele órgão ali que está sendo afetado. Normalmente, o sintoma começa ali gastrointestinal, podendo chegar até um sintoma neurocomportamental. Então, uma alergia à proteína, ela pode dar desde desconforto lá no intestino, como também provocar alteração no padrão do sono, alteração de comportamento, então a ansiedade, irritabilidade, hiperatividade, pode ter pode ter relação com essa reação alérgica, né, que o corpo está tentando combater. Então essas são as alergias. Quando nós temos uma intolerância, normalmente não entra em ação a proteína, né, e sim o açúcar, muitas vezes. Por exemplo, o açúcar do leite, a lactose. É quando o corpo não consegue quebrar a lactose, que é um disacarídeo, em glicose e galactose, porque falta a enzima para quebrar essa molécula. Então, nesse momento, não entra em ação o sistema imunológico. Os sintomas são gastrointestinais, então, normalmente a pessoa pode comer um alimento, né, contendo ali a lactose e ter imediatamente uma diarreia. É o corpo tentando ali, enviando mais água para tentar eliminar aquela substância o quanto antes. Então, nesse momento, não tem ação do sistema imunológico, porém tem esses sintomas: fermentação, gases, estufamento, né? Já na alergia, não, na alergia nós vamos ter o envolvimento do sistema imunológico, então o intestino vai imediatamente, a gente sabe que existe uma comunicação através do nervo vago, né, entre o intestino e o cérebro, e vai começar ali liberar substâncias pró-inflamatórias e vai alterar o quê? O nosso eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, né, ou pituitária, adrenal, né, imunológico. E aí começa a haver o quê? Alteração, por exemplo, no padrão do sono, aquele bebezinho que já está manifestando ali uma alergia, por exemplo, à proteína do leite, e o bebê não dorme bem, tem aquele soninho leve, ou é aquela criança irritada, hiperativa, né? Então veja que os sintomas são os mais variados, né? Quando envolve o sistema imunológico, né? Envolve uma alergia, né? E o que a gente vê muitas vezes? Como as pessoas confundem a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite, muitas vezes a pessoa faz a retirada da lactose. Eu estou dando só leite sem lactose, né? Mas porém o sintoma não é de intolerância. O sintoma e a manifestação já é de uma alergia,
Então, portanto, não vai resolver você fazer a retirada da lactose, tá? E aí, nesse processo inflamatório, onde o corpo está liberando substâncias para tentar resolver essa proteína, e isso fica ainda mais evidente quando ocorre o quê? O consumo de trigo transgênico, né? Por exemplo, o trigo orgânico, né? Ele não desencadeia essa reação no sistema imunológico, porque o corpo reconhece, né? Eu recebo aqui diversos relatos, né, de pessoas que passaram a consumir, por exemplo, os pães que a gente faz aqui e não tiveram nenhuma reação, né? Nem de sensibilidade, nem de alergia, porque esse outro trigo, ele é transgênico, ele contém glifosato, né? Os pesticidas, todas aquelas, pode conter até traços de insetos, que é permitido por lei. Isso tudo, o nosso corpo, ele vai tentar, né, combater isso, ele não reconhece. E com as crianças ainda mais, né? Uma criança que já acorda, come pão, toma leite, leva de lanche um pãozinho, às vezes chega à noite e come lanche. O corpo vai ficando inflamado porque ele tenta, né, eliminar essa substância. E nesse momento vai passar então substâncias para o sangue e que vai, por exemplo, olha, para você entender, aqui nós temos uma célula do intestino. Então, olha, o nosso intestino, ele tem aqui as microvilosidades, né? Onde deve passar, olha, uma molécula de cada vez, né? Como se fosse um colar de pérolas, a proteína, e o nosso corpo tem que quebrar em bolinhas. E aqui, olha, deve passar uma de cada vez. Ocorre que num processo alérgico, começa a passar mais bolinhas juntas. É onde o corpo não reconhece. E aí ocorre o que? Essa inflamação no intestino. Olha, aqui nós temos uma célula do intestino já inflamada, né? E aí, passando essas substâncias para o sangue, para cada um vai ter um órgão de choque, né? Onde essas toxinas vão se depositar. Normalmente elas se depositam onde? Nas articulações, no cotovelo, no joelho, é onde a criança passa a manifestar o quê? A dor do crescimento, né? Então é um nível alto de toxinas, de substâncias que o corpo não conseguiu digerir e ele foi acumulando. Então qual é o primeiro passo que nós devemos ter aí? Qual a ação que nós precisamos ter? Bom, remover, identificar o que está causando, remover as substâncias e fazer o reparo, né? Fazer o reparo desse intestino que está todo inflamado, né? Porque aí, como eu disse, já entrou em ação também essa alteração hormonal do nosso eixo HPA, né? Altera todo a questão do cortisol, a produção do cortisol, a produção de substâncias mais inflamatórias do que anti-inflamatórias. E então nós precisamos o quê? Fornecer suprimentos para o nosso corpo, nutrientes para o nosso corpo conseguir reverter esse processo inflamatório. Então aí entra em ação gengibre, cúrcuma, própolis, né, a geleia real, que vai os probióticos, os pré-bióticos e probióticos para reparar toda o microbioma intestinal. Então nós temos que ter uma ação, né, em conjunto ali, onde nós vamos promover todo o reparo desse intestino. Então essa foi a minha dica de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários que eu adoraria poder ajudá-lo. Eu sou a Luciana Serri do canal Nutrir com Gratidão. Beijo, gente!